Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nossas histórias. O sabor dos lábios dele ainda estava nos meus quando abri os olhos naquela manhã. Um sonho. Sempre um maldito sonho. Ícaro nunca seria real para mim. Não dessa forma. Passei os dedos pelos meus lábios, tentando preservar aquela sensação que, mesmo imaginária, me fazia sentir mais vivo do que qualquer realidade já havia conseguido. Respirei fundo, sentindo o ar quente de Sevilha invadir meus pulmões enquanto o sol começava a iluminar as paredes simples do meu quarto. E então o ouvi, sua voz vinda do jardim, aquela mesma voz que me perseguia desde que éramos crianças. Levantei-me num impulso e olhei pela janela. Ali estava ele, de volta à mansão dos Álvares, depois de anos estudando em Madrid. Ícaro, mais bonito do que na última vez que o vi, mais homem. Seu cabelo negro reluzindo ao sol da manhã andaluza, seu corpo agora adulto movendo-se com uma elegância natural que parecia insultar a simplicidade da minha existência. Nossos olhares se cruzaram por um instante e algo naquele olhar me fez tremer. Não era o mesmo olhar de superioridade que conheci na infância. Era algo diferente, algo que não consegui decifrar. Retirei-me rapidamente da janela. Eu não era mais o menino tímido que seguia sua mãe empregada pelos corredores da casa Álvares, mas ainda era o filho da empregada. E algumas coisas nunca mudam na aristocrática Espanha, por mais que o tempo passe. Ou será que mudam? Meu nome é Felipe Morales, tenho 25 anos, e desde que me lembro vivo nas dependências da Casa Álvares, uma das mansões mais imponentes de Sevilha. Minha mãe, Dolores, é a governanta da casa há quase 30 anos. Cresci entre a cozinha e os jardins, sempre com o cuidado de não incomodar los senhores, como minha mãe sempre os chamou com um respeito que beirava a devoção. A família Álvares é proprietária de várias vinícolas pela Andaluzia. Dom Gabriel, o patriarca, é um homem severo, mas justo à sua maneira. Dona Carmen, sua esposa, é o tipo de mulher que nunca levantou a voz para um empregado, mas cujo olhar podia fazer qualquer um sentir-se inferior. E então há Ícaro, o único filho, 3 anos mais velho que eu. Ícaro cresceu com tudo que eu nunca tive. Enquanto eu estudava em escolas públicas, ele frequentava os melhores colégios particulares. Enquanto eu ajudava minha mãe nos finais de semana, ele viajava para Londres, Paris, Nova York. 2 mundos diferentes, separados apenas por um jardim e uma escada de serviço. Durante nossa infância, Ícaro mal notava minha existência. Ocasionalmente, quando seus amigos da alta sociedade sevilhana não estavam disponíveis, ele se dignava a jogar futebol comigo nos fundos da propriedade. Nesses raros momentos eu me esforçava tanto para impressioná-lo que acabava me machucando ou fazendo papel de bobo. Ele ria, não com crueldade, mas com aquela condescendência típica de quem nunca precisou se esforçar para ser notado. Na adolescência, nossos caminhos se separaram completamente. Ícaro foi estudar em Madrid e depois em Oxford. Eu permaneci em Sevilha, conseguindo com muito esforço uma bolsa para estudar literatura na universidade local. Trabalhava meio período em uma livraria para ajudar nas despesas e nas noites livres escrevia contos que nunca mostrava a ninguém. E agora, depois de 7 anos, Ícaro havia voltado para assumir os negócios da família. E eu, contra toda a lógica, ainda sentia meu coração acelerar ao vê-lo. Felipe! Menino! Onde você se meteu? A voz de minha mãe me arrancou das memórias. Estou aqui, mamá, respondi, terminando de vestir uma camisa simples. Ela entrou no meu pequeno quarto com uma expressão preocupada. Dom Ícaro voltou. A casa está uma loucura. Preciso que você me ajude hoje. Rosa está doente e não virá. Há tantas coisas para organizar para o jantar de boas-vindas. Mamá, tenho que trabalhar na livraria. Não posso faltar. Já liguei para Dom Hernando. Ele entendeu a situação. Suspirei, resignado. A presença dos Álvares sempre falaria mais alto que qualquer compromisso meu. Era assim desde sempre. O que precisa que eu faça? Ajude-me com a organização da adega. Dom Gabriel quer servir os melhores vinhos esta noite. E você conhece melhor que ninguém a coleção dele. Era verdade.
Durante minha adolescência, passei horas catalogando a extensa coleção de vinhos de Dom Gabriel. Foi ele quem notou meu interesse e, num raro momento de generosidade, me ensinou o básico sobre vinhos. Talvez tenha sido o único momento em que me senti quase parte da família. A adega ficava no subsolo da mansão, um local fresco e escuro, perfeito para armazenar os preciosos vinhos da família. Eu estava organizando as garrafas por região e ano, quando ouvi passos descendo as escadas de pedra. Felipe, é você? Aquela voz. Mais grave do que me lembrava, mas inconfundível. Senti um frio na barriga que nada tinha a ver com a temperatura da adega. Senhor Ícaro, respondi formalmente como minha mãe havia me ensinado. Ele apareceu na curva da escada e a luz fraca das lâmpadas amareladas iluminou seu rosto. Os anos haviam sido mais que generosos com ele. O rosto de menino havia dado lugar a feições masculinas bem definidas, com uma barba leve, cuidadosamente aparada. Os olhos, porém, continuavam os mesmos, verdes intensos, quase transparentes contra sua pele olivada. Por favor, nada de senhor. Crescemos juntos, lembra? Ele sorriu, aproximando-se. Quanto tempo, Felipe? Você mudou. O senhor, você também. Respondi, tentando manter a compostura enquanto seu perfume invadia meu espaço. Alguma fragrância cara, imagino, com notas de sândalo e alguma coisa cítrica. Para melhor, espero. Ele riu, e havia algo naquele riso que não combinava com o Ícaro que eu conhecia. Uma vulnerabilidade, talvez? Meu pai me disse que você está na universidade agora. Literatura, certo? Sim, estou no último ano. E continua escrevendo aquelas histórias? Perguntou, pegando uma garrafa de vinho e examinando-a distraidamente. Congelei. Como ele sabia disso? Nunca havia mostrado meus escritos a ninguém, muito menos a ele. Como? Uma vez encontrei um caderno seu no jardim. Deve ter caído da sua mochila. Li algumas páginas antes de devolvê-lo discretamente entre suas coisas. Você tem talento, sabia? Senti meu rosto queimar. A ideia de que Ícaro havia lido meus pensamentos mais íntimos, ainda que na forma de ficção, me deixou exposto de uma maneira que não conseguia suportar. Obrigado, murmurei, voltando minha atenção para as garrafas, tentando parecer ocupado. Estou atrapalhando seu trabalho, ele disse, mas não se moveu. Em vez disso, aproximou-se mais, ficando ao meu lado. Deixe-me ajudar. Não é necessário, senhor. Ícaro, sua mãe não gostaria de vê-lo fazendo trabalho de empregados. Minha mãe não está aqui, ele respondeu com um tom de desafio na voz. E nunca me importei muito com o que as pessoas pensam que devo ou não fazer. Havia algo diferente nele. O Ícaro que eu conhecia era arrogante, sim, mas de uma forma quase inconsciente, como alguém que simplesmente nunca questionou seu lugar no mundo. Este Ícaro parecia estar deliberadamente desafiando as convenções, e isso me intrigava. Trabalhamos lado a lado por quase 1 hora, organizando os vinhos para o jantar. Conversamos sobre trivialidades, seus anos em Oxford, meus estudos em Sevilha, as mudanças na cidade. Senti-me cada vez mais relaxado em sua presença, quase esquecendo as diferenças entre nós. Quase. Até que nossas mãos se tocaram ao alcançarmos a mesma garrafa. Foi apenas um toque acidental, o tipo de coisa que acontece centenas de vezes sem qualquer significado. Mas não desta vez. Um choque percorreu meu corpo e retirei a mão como se tivesse sido queimado. Ícaro não recuou. Em vez disso, seus olhos encontraram os meus na penumbra da adega e havia neles uma intensidade que me deixou sem ar. Desculpe, murmurei, sem realmente saber pelo que estava me desculpando. Não se desculpe, ele respondeu, sua voz mais baixa. Nunca se desculpe por sentir algo, Felipe. O silêncio que se seguiu estava carregado de algo que eu não conseguia nomear. Ou talvez tivesse medo de nomear. Ícaro deu um passo em minha direção, diminuindo ainda mais o espaço entre nós. Instintivamente, dei um passo para trás, sentindo a parede fria de pedra contra minhas costas. Ícaro, eu... Shhh. Ele colocou um dedo sobre meus lábios e o simples contato foi suficiente para fazer meu coração falhar uma batida. Sabe o que mais me impressionou nos seus escritos? A forma como você descreve o desejo.
tão honesta, tão crua. Não consegui responder. Minha mente estava em branco, exceto por uma consciência aguda da proximidade dele, do calor emanando de seu corpo, do contraste entre minha camisa barata e sua roupa de grife italiana. Ícaro aproximou seu rosto do meu, tão perto que pude sentir sua respiração contra minha pele. Fechei os olhos, rendendo-me a um desejo que havia tentado negar por tanto tempo. Ícaro, estás aí embaixo? A voz de Dona Carmen ecoou pela escadaria, estilhaçando o momento como um cristal fino. Ícaro afastou-se rapidamente, passando a mão pelos cabelos num gesto nervoso que nunca havia visto nele antes. Sim, mamá! Estou ajudando Felipe com os vinhos para esta noite! Respondeu, sua voz perfeitamente controlada, como se nada tivesse acontecido. Sobe imediatamente! Teu pai quer falar contigo sobre os convidados desta noite. E deixa o rapaz trabalhar, por favor. O rapaz, não Felipe. Não o filho da Dolores, apenas o rapaz, como se eu não tivesse nome, como se eu fosse apenas parte do mobiliário da casa. Ícaro lançou-me um olhar que misturava frustração e algo parecido com um pedido de desculpas. Continuaremos esta conversa depois, sussurrou antes de subir as escadas, deixando-me sozinho com um turbilhão de emoções e uma certeza perturbadora. O que quer que estivesse acontecendo entre nós não terminaria bem. Não para alguém como eu. Se você está gostando dessa história, não deixe de acompanhar para ver o desenrolar desse romance proibido. O jantar de boas-vindas para Ícaro foi tão grandioso quanto eu esperava. A mansão dos Álvarez resplandecia com luzes e música, enquanto a elite de Sevilha desfilava seus melhores trajes e joias. Eu observava tudo das sombras, servindo taças de vinho com mãos que ainda tremiam ao lembrar do que quase acontecera na adega. Minha mãe havia me obrigado a usar o uniforme de garçom que guardávamos para ocasiões especiais. Calça preta, camisa branca, colete preto, apresentável, mas invisível, como ela sempre dizia. Era assim que devíamos ser, presentes para servir, mas nunca notados. Fantasmas eficientes movendo-se pelos salões dos ricos. Ícaro estava no centro das atenções, claro, impecável em seu terno azul marinho, cabelos cuidadosamente arrumados, sorriso encantador para cada convidado. E havia muitos deles interessados no herdeiro dos Álvarez, especialmente as jovens solteiras da sociedade sevilhana, que o cercavam como abelhas ao redor de uma flor rara. Uma, em particular, não desgrudava dele. Valentina Mendoza, filha de um dos maiores banqueiros da região. Loira, elegante, com um vestido vermelho que destacava cada curva de seu corpo. Perfeita, do tipo que aparece em revistas de moda. Do tipo que alguém como Ícaro deveria desposar. Cada vez que a via tocar o braço dele, sorrir para ele, inclinar-se para sussurrar algo em seu ouvido, sentia uma pontada de dor que não tinha direito de sentir. Aquele momento na adega havia sido uma loucura, um lapso de julgamento da parte dele. Nada mais. Mais vinho, por favor. Levantei os olhos e encontrei Ícaro à minha frente, segurando uma taça vazia. Não havia ninguém perto dele. Um raro momento de solidão na festa agitada. Claro, senhor. Respondi automaticamente, enchendo sua taça com o tinto espanhol que Dom Gabriel havia selecionado. Senhor, de novo? Ele sorriu, mas havia algo triste em seus olhos. Pensei que tínhamos superado isso. Estamos em público, murmurei, evitando seu olhar. E isso muda o que somos um para o outro? E o que somos exatamente? Perguntei, mais ácido do que pretendia, meus olhos inconscientemente buscando Valentina, que nos observava de longe. Ícaro seguiu meu olhar e suspirou. Não é o que você está pensando. E o que estou pensando? Que há algo entre mim e Valentina. Ou qualquer uma dessas mulheres que meus pais insistem em apresentar. Baixei os olhos, voltando ao meu papel de servidor. Não me deve explicações, senhor. Sua vida pessoal não me diz respeito. Olhe para mim, Felipe. Ele pediu, sua voz suave, mas firme. Quando não obedeci, ele tocou meu queixo levemente, forçando-me a encará-lo. O contato, mesmo breve, enviou arrepios pela minha espinha. Precisamos conversar. Não aqui, não agora. Mas esta noite, depois que todos saírem,
Não acho que seja uma boa ideia. Por favor. Havia uma vulnerabilidade em sua voz que nunca havia escutado antes. O grande Ícaro Álvares, herdeiro de um império, quase implorando ao filho da empregada. O Jardim dos Fundos à meia-noite. Concordei, contra meu melhor julgamento. Agora, se me der licença, tenho que servir os outros convidados. Ele assentiu, afastando-se com um último olhar que continha mais promessas do que qualquer palavra poderia expressar. Pontualmente à meia-noite, encontrei-me no Jardim dos Fundos da mansão. Era um local que conhecia bem. Havia passado boa parte da minha infância ali, primeiro brincando sozinho, depois ajudando o velho jardineiro Gonzales a cuidar das plantas quando ficou muito idoso para fazer tudo sozinho. A noite estava excepcionalmente quente, mesmo para o verão andaluz. O aroma das laranjeiras misturava-se com o perfume das rosas que Dona Carmen cultivava com tanto esmero. Sentei-me no antigo banco de pedra, oculto por uma pérgola coberta de jasmins. Esperei. 10 minutos. 20. Meia hora. Ícaro não apareceu. Claro que não. O que estava esperando? Que o filho dos patrões largasse sua festa glamurosa para se encontrar às escondidas com o filho da empregada? Que estupidez a minha! Levantei-me, sentindo uma mistura tóxica de vergonha e raiva. Estava prestes a voltar para meu quarto quando ouvi passos apressados. Felipe! Ícaro surgiu na curva do caminho, ainda usando o terno da festa, embora a gravata estivesse solta e os primeiros botões da camisa abertos. Perdão pelo atraso. Não conseguia me livrar do último convidado. A luz da lua iluminava seu rosto, destacando as maçãs do rosto altas, herança dos ancestrais aristocráticos. Parecia saído de um quadro antigo, belo demais para ser real. Achei que não viria, admiti, voltando a sentar-me no banco. Ele sentou-se ao meu lado, próximo o suficiente para que nossos ombros quase se tocassem. Por um momento ficamos em silêncio, apenas ouvindo os sons noturnos do jardim, grilos cantando, o farfalhar das folhas na brisa leve. Esse lugar me traz memórias, disse ele, finalmente. Lembra como costumávamos brincar aqui? Você quase nunca brincava comigo, corrigi. Só quando seus amigos ricos não podiam vir. Ele encolheu-se ligeiramente ao ouvir minhas palavras. Era um garoto idiota. Era um garoto rico. É diferente. Não, não é. Eu era arrogante e mimado. E mesmo assim você sempre estava lá, disposto a ser meu amigo. Dei de ombros. Não tinha muitas opções. Felipe. Ele virou-se para mim, e mesmo na penumbra pude ver a seriedade em seus olhos. Passei os últimos 7 anos pensando em você. A confissão me pegou de surpresa. Ri, incrédulo. Por favor, não minta para mim. Talvez para as outras pessoas você precise manter uma fachada, mas não comigo. Estou falando sério, insistiu, pegando minha mão entre as suas. Seu toque era quente, firme, real. Carregava seu caderno comigo, aquele que encontrei no jardim com suas histórias. Li cada palavra centenas de vezes. Por quê? Consegui perguntar. Minha voz quase um sussurro, porque era a única maneira de estar próximo de você, de entender o que se passava em sua mente, suas histórias, a forma como você descreve as emoções, o desejo. Ele pausou procurando as palavras certas. Nunca havia encontrado tanta honestidade, tanta paixão crua. Queria acreditar nele. Mais do que qualquer coisa no mundo, queria acreditar que Ícaro Álvares sentia algo por mim. Mas 25 anos de vida como filho da empregada me ensinaram a desconfiar da bondade dos ricos. O que você quer de mim, Ícaro? Uma aventura exótica? Algo para contar aos seus amigos cosmopolitas em Madrid? Ah, sim. Nas férias tive um caso com o filho da governanta. Muito charmoso, muito autêntico. Ele retirou sua mão das minhas, como se tivesse sido queimado. A dor em seus olhos quase me fez arrepender das palavras duras, mas eu precisava proteger meu coração. Isso é o que você pensa de mim? Perguntou sua voz trêmula. Que sou tão superficial. Não sei o que pensar. Conheço seu mundo, Ícaro. Nasci e cresci nas sombras dele. Sei como funciona. Não, você não sabe, respondeu, passando a mão pelos cabelos num gesto frustrado. Pensa que minha vida foi perfeita por causa do dinheiro e do sobrenome? Sabe por que fui para Oxford depois de Madrid? Para receber a melhor educação que o dinheiro pode comprar? Para fugir.
para escapar das expectativas, das tradições, da pressão constante de ser um alvarez. Ele se levantou, caminhando alguns passos antes de voltar-se para mim. Meu pai quase teve um ataque quando soube que eu estava namorando o filho do jardineiro em Madrid. Pisquei, atordoado com a revelação. Você é gay? Sim, bissexual, para ser preciso. Sempre soube, desde que te observava lendo sob aquela laranjeira quando éramos adolescentes. Ele sorriu, um sorriso triste, nostálgico. Você lia com tanta concentração, mordendo o lábio inferior quando encontrava uma passagem difícil. Eu inventava desculpas para passar por perto, só para ver aquela expressão. Senti meu coração acelerar com a confissão. Tantos anos acreditando que era invisível para ele, quando, na verdade, por que nunca disse nada? Porque era jovem e covarde. Porque tinha medo do que meus pais diriam, do que a sociedade diria. Ele voltou a sentar-se ao meu lado, mais próximo desta vez. Mas não sou mais aquele garoto, Felipe. Passei 7 anos vivendo minha própria vida, fazendo minhas próprias escolhas. E agora que voltei... Agora que voltou, o quê? Vai assumir os negócios da família, casar com alguém como Valentina, ter filhos e me visitar secretamente quando sentir vontade? Ele balançou a cabeça veementemente. Não. Voltei para assumir os negócios, sim, mas nos meus termos. Não vou mais viver pela aprovação de ninguém. Seus pais nunca aceitariam. Deixe que eu me preocupe com meus pais. A determinação em sua voz me tocou. Queria acreditar nele. Queria me entregar àquele sentimento que havia reprimido por tanto tempo. Tenho medo, Ícaro. Admiti finalmente. Não do que seus pais pensariam, ou da sociedade. Tenho medo de me entregar a isso e descobrir que não passa de uma fantasia. Ele tocou meu rosto gentilmente, seus dedos traçando o contorno da minha mandíbula. Então, permita-me provar que é real. E então ele me beijou. Todos os romances que li, todas as histórias que escrevi, nada me preparou para a realidade daquele momento. Seus lábios eram macios e insistentes contra os meus, seu perfume envolvendo-me como uma promessa. Senti sua mão na minha nuca, puxando-me para mais perto, aprofundando o beijo com uma urgência que espelhava a minha própria. Correspondi com um desespero que vinha de anos de desejo reprimido. Minhas mãos encontraram seu peito, sentindo o coração batendo tão freneticamente quanto o meu sob o tecido fino da camisa. Quando sua língua encontrou a minha, um gemido escapou da minha garganta. Um som de rendição que pareceu despertar algo selvagem nele. Em um movimento fluido, Ícaro me puxou para seu colo, minhas pernas agora ao redor de sua cintura, enquanto o beijo se tornava mais intenso, mais faminto. Suas mãos exploravam minhas costas, descendo até encontrarem a barra da minha camisa, dedos quentes contra minha pele nua. Esperei tanto por isso, ele murmurou contra meus lábios. Sonhei com isso por anos. Afastei-me ligeiramente, olhando em seus olhos para buscar qualquer sinal de falsidade. Não encontrei nada além de desejo e uma vulnerabilidade que espelhava a minha própria. Isso é loucura, sussurrei. Mais para mim mesmo do que para ele. Se isso é loucura, não quero ser são. Ele beijou meu pescoço, provocando arrepios que percorreram todo o meu corpo. Suas mãos agora exploravam meu peito sob a camisa, cada toque deixando um rastro de fogo em minha pele. Aqui não, consegui dizer, recuperando um mínimo de lucidez. Alguém pode ver. Ícaro assentiu, relutantemente permitindo que eu saísse de seu colo. Por um momento ficamos lado a lado, respirando pesadamente, tentando recobrar o controle. Venha comigo, ele disse finalmente, levantando-se e estendendo a mão para mim. Para onde? Para meu quarto. O convite pairou entre nós, carregado de promessas e perigos. Ir ao quarto dele, no coração da casa principal, era diferente de um beijo furtivo no jardim. Era cruzar uma linha que, uma vez ultrapassada, mudaria tudo para sempre. E se alguém nos vir? Se sua mãe acordar? Ou seu pai? Eles tomaram remédios para dormir após a festa. Não acordarão até de manhã. Ele sorriu, um sorriso que misturava malícia e ternura. Além disso, conheço esta casa tão bem quanto você. Há maneiras de chegar ao meu quarto sem ser visto. Hesitei, não por falta de desejo,
mas pelo peso da realidade que se impunha mesmo naquele momento de fantasia. E amanhã? O que acontece quando o sol nascer? Amanhã enfrentaremos juntos o que vier. Ele apertou minha mão. Mas esta noite, Felipe, esta noite é nossa. Olhei para aquela mão estendida, a mão do filho dos patrões, a mão do homem que havia ocupado meus sonhos por anos. Sabia que havia 1000 razões para recusar, 1000 maneiras pelas quais isso poderia acabar em desastre. Mas também sabia que passaria o resto da vida me perguntando: e se, caso não aceitasse? Peguei sua mão. O caminho até o quarto de Ícaro foi uma dança cuidadosa pelas sombras da mansão. Conhecíamos cada tábua que rangia, cada corredor que ecoava. Como crianças travessas, movemo-nos silenciosamente, parando ocasionalmente para trocar beijos urgentes contra paredes escuras. Quando finalmente chegamos ao seu quarto e a porta se fechou atrás de nós, foi como entrar em outro mundo. Ali, entre lençóis de linho egípcio e móveis antigos que haviam pertencido a gerações de alvarés, Ícaro me despiu lentamente, seus olhos absorvendo cada centímetro da minha pele revelada com uma reverência que me deixou sem fôlego. Você é ainda mais bonito do que imaginei, ele sussurrou, seus dedos traçando padrões sobre meu peito, descendo pelo meu abdômen, provocando-me até que eu tremesse de antecipação. Quando nos deitamos em sua cama, nossos corpos nus finalmente unidos, senti como se todas as barreiras sociais, todas as diferenças que nos separavam, desaparecessem. Ali éramos apenas 2 homens, 2 almas, 2 corações batendo em uníssono. Ícaro me amou com uma intensidade que beirava a devoção, sussurrando palavras em espanhol e inglês contra minha pele, palavras de admiração, de desejo, de promessas futuras. E eu me entreguei completamente, permitindo-me finalmente acreditar que talvez, apenas talvez, algumas fantasias pudessem realmente se tornar realidade. Adormecemos nos braços um do outro, exaustos e saciados. Nossos corpos entrelaçados como se temêssemos que a realidade nos separasse durante o sono. O que não sabíamos, enquanto sonhávamos juntos naquela noite mágica, era que a realidade já se movia para nos separar na forma de olhos que haviam testemunhado nossa jornada furtiva através da mansão escura. Olhos pertencentes a alguém que não hesitaria em usar aquele conhecimento contra nós, para descobrir quem presenciou o momento íntimo entre Felipe e Ícaro e como isso afetará o futuro do casal. Continue acompanhando esta história apaixonante. O amanhecer chegou como sempre chega em Sevilha, gradualmente, com uma luz dourada que primeiro toca os telhados antes de escorrer pelas paredes das casas antigas. Acordei desorientado, em uma cama que não era a minha, com lençóis macios demais para pertencerem ao meu mundo. E então senti o calor de outro corpo ao meu lado, e as memórias da noite anterior inundaram minha mente como uma onda de calor. Ícaro dormia profundamente, seu peito subindo e descendo em um ritmo tranquilo, seus cabelos escuros espalhados sobre o travesseiro de seda. No sono, todas as máscaras sociais desapareciam e ele parecia mais jovem, quase vulnerável. Permite-me absorver aquele momento, a intimidade, a paz, a sensação de que talvez, apenas talvez, eu pertencesse ali ao lado dele. Mas a luz da manhã não era somente beleza. Também trazia consigo a clareza da realidade. Em algumas horas, a mansão despertaria. Os empregados começariam suas tarefas. Minha mãe perceberia minha ausência. Minha mãe. O pensamento dela me fez sentar na cama abruptamente. O que diria Dolores se soubesse onde eu havia passado a noite? Ela, que dedicara toda a sua vida a servir a família Álvares, que me ensinara a conhecer meu lugar, a não sonhar além das possibilidades do meu nascimento. Comecei a levantar cuidadosamente, tentando não acordar Ícaro, mas seu braço envolveu minha cintura, puxando-me de volta para a cama. "Onde pensa que vai?" murmurou sonolento, seus olhos ainda fechados. "É quase manhã, preciso voltar antes que alguém perceba." "Fique mais um pouco", pediu, abrindo os olhos verdes que pareciam ainda mais intensos à luz da manhã. "Só mais alguns minutos." Seu olhar era irresistível, seu toque em minha pele, elétrico.
Deixei-me cair novamente ao seu lado, rendendo-me quando seus lábios encontraram os meus em um beijo lento, preguiçoso, diferente da urgência da noite anterior. Este era um beijo de intimidade, de familiaridade, como se já tivéssemos feito isso milhares de vezes, como se fosse nosso direito. Quando nos separamos, Ícaro traçou o contorno do meu rosto com a ponta dos dedos, seus olhos estudando cada detalhe como se quisesse memorizá-lo. Tenho algo a lhe dizer, começou, seu tom subitamente sério. O quê? Perguntei, um leve pânico crescendo em meu peito. Era assim que terminava? Foi maravilhoso, mas vou assumir a vinícola em Jerez. Papá quer que eu comece a administrá-la em 1 mês. Jerez de la Frontera. Outra cidade a horas de distância de Sevilha. Longe da mansão. Longe de mim. Entendo. Respondi, afastando-me ligeiramente. Suponho que seja uma boa oportunidade para você. Quero que venha comigo. Pisquei, certo de que havia entendido mal. O quê? Quero que venha comigo para Jerez. Repetiu, seus olhos fixos nos meus, sem hesitação. A propriedade é grande, tem uma casa separada da principal onde poderíamos viver. Você poderia terminar seus estudos na universidade de lá. Eu bancaria tudo. O choque da proposta me deixou sem palavras por um momento. Ícaro, você está me pedindo para ser meu companheiro, meu parceiro, meu amante. Chame como quiser. Sua família. Não precisamos contar a minha família não imediatamente. Podemos dizer que você vai como meu assistente pessoal. Com o tempo, quando estiverem habituados à ideia de eu viver minha própria vida, contamos a verdade. A oferta era tentadora, quase perfeita demais para ser verdade. Uma vida com Ícaro, longe das regras e julgamentos da sociedade sevilhana. Uma chance de sermos nós mesmos, sem precisar nos esconder nas sombras. E minha mãe? Perguntei. Não posso simplesmente abandoná-la. Ela poderia vir conosco. Há lugar para ela também. Ou poderia ficar aqui, se preferir, e visitar-nos sempre que quiser. Ele parecia ter pensado em tudo, como se esta não fosse uma decisão impulsiva tomada no calor do momento, mas algo que vinha planejando há tempos. Por que eu? Perguntei finalmente. De todas as pessoas no mundo, por que o filho da empregada? Seu sorriso foi tão genuíno que chegou a doer. Porque você é real, Felipe. Em um mundo de aparências e conveniências sociais, você sempre foi a única coisa real para mim. Ele segurou meu rosto entre suas mãos. Você me vê. Não o herdeiro Alvarez, não o filho de Dom Gabriel, apenas Ícaro. Fechei os olhos, deixando suas palavras penetrarem, permitindo-me acreditar nelas. Quando os abri novamente, havia tomado minha decisão. Sim, sussurrei. Irei com você. O beijo que se seguiu foi uma promessa selada com paixão. Um contrato mais sagrado que qualquer documento legal poderia ser. Nos entregamos novamente um ao outro, celebrando o futuro que acabáramos de escolher, sem saber que as paredes daquela mansão tinham ouvidos e que nossas palavras já viajavam pelos corredores, levadas por sussurros maliciosos. Saí do quarto de Ícaro 1 hora depois, cautelosamente verificando cada corredor antes de passar. O plano era simples. Voltaria para meu quarto, tomaria banho, trocaria de roupa e começaria meu trabalho normalmente. Ninguém precisava saber onde havia passado a noite. Mas quando cheguei ao corredor que levava às dependências dos empregados, encontrei minha mãe esperando, os braços cruzados, o rosto uma máscara de desaprovação. De onde você está vindo, Felipe? Perguntou, sua voz baixa, mas cortante. Mamá, eu... Não minta para mim. Seus olhos estavam vermelhos, como se houvesse chorado. Mercedes te viu ontem à noite. Com ele. Mercedes. A criada mais nova, recém-chegada de Granada. Sempre sorridente, sempre disposta a ajudar, sempre ouvindo conversas atrás das portas. Não é o que você está pensando. Não? Então não estava nos braços do filho dos patrões? Não passaram a noite juntos como... Ela não conseguiu completar a frase, o nojo evidente em sua expressão. Senti meu rosto queimar de vergonha e raiva. Ah, sim, estávamos juntos. E daí? Sou um adulto, mamá. Um adulto idiota! Sibilou ela, puxando-me para dentro do meu quarto e fechando a porta com força.
Acha que é o primeiro empregado a se deixar seduzir pelos caprichos de um rico entediado? Acha que isso vai terminar bem para você? Não é um capricho. Ele me ama. Ela riu. Um som amargo, desprovido de humor. Amor? Os alvarês não amam gente como nós, Felipe. Nos usam. E quando se cansam, nos descartam. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enrugado. Criei você melhor do que isso. Ensinei você a ter orgulho, dignidade. Ele quer que eu vá com ele para Gerés. Falei, finalmente. Quer que eu termine meus estudos lá. Que vivamos juntos. Minha mãe empalideceu sentando-se pesadamente na borda da minha cama. Então é pior do que pensei. Ele não quer apenas seu corpo. Quer sua alma também. Mamá, por favor. Não vê o que está acontecendo? Ele vai te levar para longe, para uma cidade onde ninguém o conhece, onde pode te manter como seu pequeno segredo sujo. E quando se cansar, quando encontrar alguém de sua própria classe, alguém com quem possa aparecer em público sem vergonha, o que acontecerá com você? Suas palavras eram como punhais, cada uma encontrando uma insegurança que eu havia tentado ignorar. Não é assim. Escute-me, meu filho. Ela pegou minhas mãos entre as suas, calejadas por décadas de trabalho duro. Conheço os alvarés há mais tempo que você. Servi a esta família por quase 30 anos. Vi Dom Gabriel quando jovem, antes de se casar com Dona Carmen. Sabe por que ela foi escolhida como esposa? Porque a moça que ele realmente amava era filha do açougueiro. Imprópria para um Álvares. Aquilo me pegou de surpresa. Jamais imaginaria Dom Gabriel tão austero e formal, envolvido em um romance proibido. O que aconteceu? Ele a deixou, claro. Casou-se com Carmen e nunca mais mencionou a outra. A última vez que a vi, estava trabalhando em um bordel nas docas. Ela apertou minhas mãos com força. É isso que espera da vida, Felipe? Ser o segredo sujo de um alvarez até que ele se canse? Queria protestar, dizer que era diferente, que Ícaro era diferente. Mas a dúvida já havia sido plantada, crescendo como uma erva daninha em meu coração. Preciso falar com ele, murmurei. Não, o que você precisa é arrumar suas coisas. Tenho uma prima em Córdoba que pode te abrigar por um tempo. Antes que Dom Gabriel descubra o que aconteceu, não vou fugir. Pensa que tem escolha? Mercedes contou para Dona Carmen esta manhã. Foi por isso que me chamou ao quarto dela ao amanhecer. Senti o sangue gelar em minhas veias. Ela sabe tudo, e está furiosa. Minha mãe levantou-se, indo até o pequeno armário onde guardava minhas poucas roupas. Ela me deu duas opções. Ou você desaparece hoje mesmo, ou todos nós somos despejados sem referências. E você sabe o que significa para uma empregada não ter referências nesta cidade. O pânico tomou conta de mim. Não apenas eu havia arruinado minha vida, mas também a de minha mãe. Tudo por uma noite de paixão, por um sonho impossível. Deixe-me falar com Ícaro. Ele resolverá isso. Tarde demais. Dom Gabriel o chamou para uma reunião familiar. Provavelmente estão decidindo seu destino neste exato momento. Como se para confirmar suas palavras, ouvimos um estrondo vindo da casa principal. Algo quebrando, seguido de gritos furiosos. Minha mãe pegou a pequena mala que guardávamos sobre o armário e começou a enchê-la com minhas roupas. Temos que ser rápidos. O trem para Córdoba sai em 2 horas. Observei-a em estado de choque, incapaz de mover-me. Tudo estava desmoronando à minha volta. O sonho havia durado apenas uma noite antes de transformar-se em pesadelo. Foi quando ouvimos passos apressados no corredor e a porta do meu quarto se abriu violentamente. Ícaro estava lá, o rosto vermelho, um filete de sangue escorrendo do canto da boca. «Felipe!» exclamou, ignorando completamente a presença da minha mãe. «Temos que ir. Agora. Senhor Ícaro!» Minha mãe protestou. «Por favor, já causou problemas suficientes. Senhora Dolores, com todo respeito, não cabe à senhora decidir o futuro do seu filho.» Ele virou-se para mim, estendendo a mão. «Já chamei um táxi. Irá nos levar direto à estação. De lá podemos ir para Gerés hoje mesmo.» Seu pai? Perguntei, notando o ferimento em seu rosto. Meu pai deixou bem claro que não sou mais seu filho se escolher ficar com você. Ele sorriu, apesar da dor evidente. Uma escolha fácil, na verdade. Minha mãe deu um passo à frente, colocando-se entre nós. Felipe, se atravessar esta porta com ele, não será mais meu filho.
O ultimato pairou no ar, pesado como chumbo. Olhei para minha mãe, a mulher que me criou sozinha, que sacrificou tudo por mim, que suportou humilhações diárias para que eu pudesse estudar e ter um futuro melhor. E então olhei para Ícaro, o homem que eu amava, que estava disposto a abandonar tudo por mim, que me oferecia uma chance de felicidade que nunca achei possível. Mamá, comecei, minha voz trêmula. Eu te amo, sempre amarei, mas preciso viver minha própria vida, tomar minhas próprias decisões. Se isso significa perder seu apoio, respirei fundo, reunindo coragem. Então é um preço que terei que pagar. Ela recuou como se eu a tivesse esbofeteado. Seus olhos, tão parecidos com os meus, encheram-se de lágrimas. Não volte quando ele te abandonar. Não virei socorrê-lo. Ele não vai me abandonar, mamá. Prometo à senhora, senhora Dolores. Interveio Ícaro, sua voz solene. Cuidarei dele como o tesouro que ele é. E quando estiver pronta para nos visitar, será sempre bem-vinda em nossa casa. Minha mãe não respondeu. Virou-se de costas, os ombros tremendo com soluços silenciosos. Peguei a mala, já parcialmente arrumada, e acrescentei algumas coisas essenciais. Meus cadernos de escrita, uma fotografia da minha mãe, o livro de poesia que ganhei no meu aniversário de 18 anos. O resto poderia ficar para trás. Uma vida nova precisava de um começo limpo. Quando saímos para o corredor, Ícaro pegou minha mão, entrelaçando seus dedos nos meus, um gesto público, sem esconderijos. Subimos para a casa principal, atravessando o grande salão onde ainda havia vestígios da festa da noite anterior. Alguns empregados olharam para nós com choque, outros com curiosidade, alguns até com um sorriso discreto de aprovação. Na porta principal, como uma estátua grega em toda sua fúria majestosa, estava Dom Gabriel Alvarez. "Então é isso?" trovejou ele. "Vai jogar fora seu nome, sua herança, tudo por um romance passageiro?" Ícaro parou, mas não soltou minha mão. "Não é passageiro, papá. E quanto ao nome e à herança, são importantes apenas se vierem com liberdade para amar quem escolho." "Ele é filho da empregada!" cuspiu Dom Gabriel, como se isso encerrasse qualquer discussão. "Não, papá." Ícaro sorriu, apertando minha mão com mais força. "Ele é Felipe Morales, estudante de literatura, escritor, o homem que amo. E se não consegue ver além do título de filho da empregada, então é você quem está perdendo algo valioso, não eu." Dom Gabriel parecia prestes a explodir, mas antes que pudesse responder, Dona Carmen apareceu ao seu lado, colocando uma mão em seu braço. "Gabriel, chega." Sua voz era suave, mas firme. "Deixe-os ir. Carmen, você não entende." "Entendo perfeitamente." Ela olhou para mim, então para Ícaro, e pela primeira vez vi algo em seus olhos que parecia quase compreensão. Às vezes, o coração escolhe caminhos que a razão não aprova, mas o coração raramente se engana. Ao ouvir aquelas palavras, lembrei-me do que minha mãe havia dito sobre o passado de Dom Gabriel. Seria possível que Dona Carmen soubesse? Que tivesse vivido toda a vida sabendo que não era o verdadeiro amor de seu marido? Dom Gabriel empalideceu, como se sua esposa tivesse tocado em uma ferida antiga. "Isto é diferente", murmurou, mas sem a mesma convicção. "Não, querido, não é." Dona Carmen aproximou-se de Ícaro, tocando seu rosto machucado com ternura. Então, surpreendentemente, voltou-se para mim. "Cuide bem do meu filho, Felipe. Ele pode parecer forte, mas tem o coração tão frágil quanto o cristal mais fino." "Farei o meu melhor, senhora", respondi, minha voz falhando com a emoção inesperada do momento. "E você?" Ela dirigiu-se novamente a Ícaro. "Não deixe que o orgulho o impeça de voltar para nos visitar. Esta será sempre sua casa." Ícaro abraçou sua mãe brevemente, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Obrigado, mamã." Dom Gabriel permaneceu em silêncio, mas não fez mais nenhum movimento para nos impedir quando caminhamos para a porta, onde um táxi já nos esperava. Enquanto descíamos os degraus da mansão, virei-me para olhar uma última vez. Era estranho pensar que, por 25 anos, aquele lugar havia sido meu lar, minha prisão, a fronteira do meu mundo. E agora eu estava saindo, não como o filho da empregada, mas como um homem livre, escolhendo seu próprio caminho.
No jardim dos fundos, uma figura solitária observava nossa partida. Minha mãe, de pé sob a laranjeira onde eu costumava ler. Não acenou, não chamou. Apenas olhou, seu rosto uma máscara de dor e resignação. Um dia ela entenderá, pensei, enviando uma prece silenciosa para que o tempo curasse aquela ferida. Ícaro e eu entramos no táxi, deixando para trás a mansão dos Alvarez e tudo o que ela representava. Privilégio e servidão, tradição e preconceito, o passado que nos moldou e que agora abandonávamos em busca de um futuro incerto, mas nosso. Está pronto? Perguntou Ícaro, seu olhar repleto de promessas. Mais do que nunca, respondi, inclinando-me para um beijo que selava nosso compromisso. O táxi arrancou, levando-nos em direção à estação, a Gerés, a uma vida que ainda não podíamos imaginar completamente, mas que construiríamos juntos, palavra por palavra, dia após dia, como a história mais bonita que eu jamais havia escrito. E enquanto Sevilha ficava para trás, percebi uma verdade fundamental. Às vezes, é preciso coragem para abandonar o mundo que conhecemos e mergulhar no desconhecido. Mas é nesse salto de fé que encontramos não apenas o amor, mas também a nós mesmos. Eu não era mais apenas o filho da empregada. Era Felipe Morales, escritor, amante, homem livre. E esta era apenas a primeira página da nossa história. Fim. Obrigado por acompanhar esta história de amor e superação. Se gostou desta narrativa, não deixe de compartilhar e comentar.